Para se falar das almas gêmeas, se faz necessário uma análise mais aprofundada, realmente mais aprofundada desse tema. Normalmente, quando se fala em almas gêmeas, a ideia no imaginário popular, que nos vem à mente sempre, é aquela de almas criadas umas para as outras, que irão se reunir na eternidade. Temos uma visão, de certa maneira, romântica. É um desejo nosso, o desejo de completude, o desejo de fusão. No entanto, existem duas noções, dois conceitos que podemos elaborar, digamos assim, dois significados básicos para a ideia de almas gêmeas. São conceitos que se misturam aparentemente, mas são diferentes. Um conceito é o da alma, que é criada para caminhar no sentido de similaridade de gostos, de aptidões, de inclinações, e que opta por estas inclinações e que vai caminhando nesse rumo em relação a outra. E outra noção muito diferente é a noção de duas almas criadas incompletas, como metades de uma laranja ou metades de algo que são incompletas, separadas e que vão evoluindo para reunir-se numa ocasião e assim completarem-se. A bem da verdade, estas ideias são completamente diferentes, porque uma noção muito clara que o Espiritismo nos traz é que as almas não se reproduzem. O que se reproduz é o corpo. Naturalmente, as leis da biologia vão imprimir às morfologias do corpo, a estrutura, caracteres similares e etc., por uma questão de proximidade de caracteres de gostos entre os espíritos. Explicando de uma maneira mais clara, aquele espírito que tem certa similaridade de pendores, de aptidões, de inclinações com outro espírito, e que tem com ele, por certo, uma vida juntos, uma encarnação ou várias encarnações juntos, reúnem-se numa mesma família e vêm com esses pendores semelhantes, que para os olhos do leigo parecem meramente frutos da hereditariedade, quando na verdade são razões espirituais. A similaridade é que os atrai, não é a biologia pura e simplesmente da hereditariedade que define esses caracteres. Mas sobre a questão das almas gêmeas, os dois conceitos que tracei são totalmente diferentes. Se, como falei agora, as almas não se reproduzem, os espíritos não se reproduzem, apenas os corpos, entendemos que o espírito é uma individualidade. Ele irradia de si todos os seus pendores completos, sejam eles mais evoluídos ou menos evoluídos. Ele irradia suas aptidões, seus sonhos, seus pensamentos. A completude do seu eu é total em si mesmo. Não é ele um espírito incompleto que vá reunir-se com outro que supostamente o completaria, como se fossem metades absolutamente incompletas. Esta noção é uma noção muito clara. Então, ao se falar em almas gêmeas, o tema ganha grande interesse, não só porque é uma vontade nossa, é um intuito que nos persegue ao longo da encarnação, o intuito da completude, do amor, não só por esta razão, mas sobretudo porque na doutrina espírita, graças à aparente controvérsia entre os ensinamentos trazidos por Allan Kardec, através das mensagens dos espíritos, constantes no Livro dos Espíritos, e os ensinamentos de Emmanuel, trazidos através da psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador, falando deste assunto. Por que digo aparente controvérsia? Alguns se apressarão em dizer que a letra é clara, mas conforme os últimos vídeos desta série demonstraram que a interpretação
da doutrina espírita não deve ser tão rápida, não deve ser tão rasteira, não deve ser tão tendenciosa. É necessário que se crie um conceito, um ângulo de visão, por certo, mais amplo. E nisso se inclui as metodologias que procurei explicar da hermenêutica espírita, da inteligência espírita, do raciocínio que se debruça sobre as questões e, acima da letra, procura enquadrar, encontrar qual explicação que encontra-se ali. Porque, vejamos, não quero sempre voltar à questão da lei, porque alguns dirão que pelo fato de conhecer o direito, a tendência minha seria me arvorar nesse campo para justificar ou para supostamente encontrar alguma explicação. Mas a questão é que o direito tem leis, e as leis são objetivas e são claras, sem palavras inúteis. Muitas vezes os textos são curtos, de maneira o mais incorruptível possível, o mais claro. Porém, é necessário um judiciário, com juízes e com intérpretes. No entanto, a mais clara das leis, o mais claro e inequívoco dos textos necessita de ser interpretado. Caso contrário, não teríamos juízes, não teríamos poder judiciário. Bastava colocar um determinado caso dentro de um computador ou dentro de determinadas regras e não precisaria sequer a presença de um julgamento humano. O julgamento seria automático, enquadrando o caso às suas regras. Mas não é assim que ocorre. A mais clara das letras exige uma interpretação. O que se dirá então a doutrina espírita, que longe de trazer leis e prescrições curtas, pelo contrário, ela é por excelência dissertativa. Ainda que as respostas de muitas questões levantadas nos livros dos espíritos seja objetiva e seja rápida e curta, mesmo assim é necessária uma interpretação. Quando comecei falando sobre a questão das almas gêmeas, os dois conceitos, que naturalmente mais adiante um pouco irei elucidar melhor, o conceito de almas simpáticas que se unem e o conceito de almas que são metades naturalmente incompletas, são conceitos antagônicos, contrários. O vulgo, o povo, o comum, que fala em alma gêmea, não define com clareza, sequer dentro de si mesmo, não define se esta alma gêmea da qual ele fala é uma completude, fruto de uma incompletude, ou é uma união simpática e uma peregrinação juntos para algum objetivo rumo à eternidade. Não explica ele próprio, o ser humano comum que se debruça sobre esses problemas, ele próprio não explica para si mesmo qual a definição que ele adota. E percebemos que neste detalhe encontra-se a chave para a compreensão da questão das almas gêmeas. E me reporto então a uma análise neste momento dos textos de Kardec e de Emmanuel, especificamente sobre esse assunto, traçando um grau de interpretação um pouco mais profundo, ou melhor dizendo, mais profundo sobre estas questões para encontrar qual é o cerne, qual é a raiz do problema, para que possamos entendê-lo e traçar a partir de então um conceito mais amplo e um conceito de certa forma mais inequívoco sobre a questão das almas gêmeas. Percebemos, em primeiro lugar, que o termo almas gêmeas, utilizado por Emmanuel no seu livro O Consolador, conforme já expliquei, não é um termo utilizado por Kardec. Este termo, almas gêmeas, independente se há termos sinônimos ou não, mas almas gêmeas não é um termo que Kardec utiliza. E percebemos um detalhe. Na questão 298 do Livro dos Espíritos, diz Kardec, interroga Kardec: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? Os espíritos então respondem: não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos.
segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. A primeira questão a analisar é esta. Kardec, na pergunta, revela de maneira clara seu conceito ao indagar sobre a questão das almas que irão se unir, que não diz ele almas gêmeas, mas ele entende a questão da união das almas. Quando diz ele, se cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, quer dizer ele claramente a metade que torna as almas incompletas. E é por isto que os espíritos respondem, não há união particular e fatal. Porque a união fatal seria obrigatória. A união fatal seria aquela de metades, que de fato, se fossem incompletas, necessitariam se reunir para que um dia formassem um todo. E por isso é que Kardec, em seguida, na questão 299, indaga em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. E é aí que os espíritos respondem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Aqui sedimenta Kardec a sua conceituação do que nós chamamos, no nosso vocabulário popular, de almas gêmeas. Kardec entendia, e os espíritos respondiam nesta medida, que seriam metades incompletas, o que não corresponde à verdade. Por certo, dizem os espíritos, a expressão é inexata, não há metade. Se houvesse, separados estariam ambos incompletos. E aí é que Kardec indaga na questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Essa diferença é crucial. Ele destaca, são complemento porque são metade, ou a simpatia entre eles é resultado da identidade? Ele quer, Kardec, neste momento, diferenciar a noção de almas gêmeas, ou melhor, de almas que irão se unir, que estarão unidas. Ele quer diferenciar as almas gêmeas como metades incompletas e as almas gêmeas como almas cuja simpatia e identidade de pendores caminha para uma união, uma aproximação por identidade. É por isso que ele indaga na questão 301, que peço a licença para repetir. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? São diferentes. Complemento por incompletos ou identidade perfeita por similitude? São duas questões. Os espíritos simplesmente são perfeitos como sempre, os nobres e grandes espíritos. Respondem, a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Perfeita concordância atrai um espírito para o outro. Entendemos nessa resposta. A simpatia atrai um espírito para o outro. Há uma atração. Resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Ou seja, há uma atração resultante da perfeita concordância. Explica ele que esta imantação, esta atração é resultado da concordância. E diz eles, os espíritos, se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Ou seja, de modo inequívoco, demonstram os espíritos na resposta que o conceito de completude aqui é de perda de identidade, porque completude são de metades incompletas. Então, disseminam ele a dúvida ao demonstrar a diferença entre as almas simpáticas por união de pendores e dizem a simpatia que atrai um espírito para o outro. Atrai um espírito para o outro. Atrai. Esta é a união, esta é a atração que eles dizem, que é diferente da completude dos incompletos, que não é verdade. Inclusive, continua Kardec na questão 302.
a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia de pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Indaga Kardec, melhor dizendo, na questão 302. E os espíritos respondem, na igualdade dos graus de elevação. Demonstram aqui, ao falar em simpatia perfeita, identidade, que a noção clara de aproximação e de união e de gradação dessa união entre espíritos deve-se, como eles respondem, ao grau de elevação. Ou seja, grau de elevação significa o que o próprio Kardec fala, pensamentos, sentimentos e conhecimentos adquiridos. É a uniformidade dos pendores, dos gostos, das inclinações, dos objetivos, da sensibilidade, que atrai de fato. Porque aqui eles dizem, a simpatia que atrai o espírito para o outro. Esta atração de um espírito para o outro está clara aqui. É uma atração, existe, de um espírito para o outro. Ou seja, as almas gêmeas aqui, na noção de identidade, são perfeitas. Mas não existe, na explicação, é a noção de almas gêmeas como metades incompletas. Kardec deixa clara a diferenciação entre metades incompletas, entre espíritos, digamos, capengas, incompletos, que é uma noção que não corresponde à verdade, e a união por pendores, e por gostos e por inclinações. E na questão 303A, Kardec, então, conclui com a explicação de todo este capítulo e de todas essas perguntas que acabei de ler. Diz ele, a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Começa ele perfeito. Ele começa dizendo que a figuração está nas metades, porque isso é figurado, mas a união de dois espíritos simpáticos é a ideia que se quer representar, que erroneamente durante um tempo se representou pela ideia de metades. Repetindo, a teoria, como diz Kardec, a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão, as metades, usada até na linguagem vulgar, e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram a ideia de metades. Palavra metades, de espíritos incompletos, não corresponde a uma ordem elevada. Diz Kardec, necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, destes espíritos, que se referiram a metades, exprimiram seus pensamentos com os termos de que teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, conforme a ideia de metade, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por um tempo mais ou menos longo. A explicação que dá Kardec, quando diz que não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, conforme a ideia de metade, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade. Fatalmente, fatalmente. A palavra que Kardec usa, fatalmente, fatalmente. Fatalmente encerra a ideia de metade, porque só é fatal aquilo que é incompleto e que precisa reunir-se para completar-se. Incompleto, como se os pendores de um espírito não fossem totais. A ideia dele fosse incompleta, sua sensibilidade fosse incompleta. Como espíritos que vão evoluindo e vão adquirindo conhecimento, sensibilidade, sentimento, visão do mundo, como serão eles em si mesmos incompletos em sua individualidade? É evidente que não. Não existem metades como uma joia dividida ao meio, que é incompleta e precisa um dia reunir-se. Não existe uma escultura partida que precisa um dia reunir-se para se completar. Esta é a ideia que ele quer disseminar, que ele quer desconstruir. E diz ele que a teoria das metades é que proveio
de explicações de espíritos imperfeitos, porque metades é uma expressão que não pode ser tomada ao pé da letra, porque a metade é aquilo que obrigatoriamente é incompleto. A metade requer e exige a completude de sua outra metade. Diz ele, repetindo, a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos, representativa de algo que existe, representativa da união que existe de dois espíritos simpáticos. Eis que, numa noção ampla, é evidente que, na variedade infinita de pendores, de gostos, de inclinações, de tendências, de sensibilidade, de aspirações, de desejos, de visões, é evidente que há, entre a imensa gama de variedade infinita, espíritos que têm maior similaridade, cuja identidade os aproxima. Isso é natural e é um instinto do próprio ser humano encarnado, essa busca. Pois quando ele encontra alguém com quem se relaciona, que tem maior afinidade, ele já se sente mais feliz por essa união, não que sejam metades. Eis que o relacionamento sofre quando as pessoas se encaram reciprocamente como metades incompletas. Eis que passam a depender um do outro de forma doentia. Os relacionamentos entre os encarnados tornam-se complicados quando eles se encaram reciprocamente como metades. Sem o outro eu não sou nada. Portanto, como não estou o tempo inteiro com o outro, muitas vezes eu não sou nada. Então minha vida já é incompleta. Isto não é bom. E isto causa danos psicológicos aos encarnados. Naturalmente a ideia é passada por Kardec de forma clara, que o que ele desconstrui é a ideia de metades que são individualmente incompletas. Isto é, de fato, incorreto, perfeitamente incorreto. Mas a ideia de que os pendores, a variação de inclinações, de aspirações, possuem similaridades com espíritos que possam caminhar unidos cada vez que a evolução vai se processando, isto é uma realidade matemática. Eis que, por certo, mesmo que não existam duas frutas iguais sobre a face da Terra, é evidente que há frutas cuja similaridade é tão grande que, colocadas umas ao lado da outra, não se percebe diferença a olho nu. Não são iguais, mas existem algumas muito similares. E essa similaridade em termos de espíritos atrai, por certo. E construindo encarnações juntos e evoluções em conjunto, eles se sentem atraídos. Esta é a ideia que Kardec deixa claro quando se interpreta num sentido, como expliquei, da hermenêutica espírita. É a interpretação, neste caso, sistemática e gramatical, entendendo a diferença entre simpatia e união e a diferença entre metades incompletas. Porém, vamos agora a Emmanuel, no livro O Consolador, onde ele já utiliza um termo diferente, almas gêmeas. Kardec não utiliza esse termo, como podemos perceber. O gêmeo, a princípio, antes de ler o que diz Emmanuel, o gêmeo, a princípio, no conceito semântico, gêmeo. Gêmeo é aquele cuja similaridade com o outro identifica, mas é um ser completo em si mesmo. O gêmeo, ele tem a sua individualidade completa, a sua autonomia, a sua identidade completa. Ele tem todos os caracteres como indivíduo completo. E, por certo, quem se casa com o gêmeo, muito provavelmente não se casaria com seu outro gêmeo, porque são individualidades separadas. Os espíritos que reencarnam como gêmeos frequentemente têm missões de grande relevância a desempenharem juntos. São atraídos por missão, por expiação, por provas, por diversas realidades que o reúnem em trabalho juntos, cuja identidade de pendores muitas vezes significam para eles tarefa a ser construída. De todo modo, é algum aprendizado que cada caso demonstra uma peculiaridade, mas todos eles têm necessidade de construção de tarefas juntos, ou porque pecaram, ou porque construíram débitos mútuos, ou porque seu apego foi excessivo, muitas vezes doentio. Renascem eles para superar
esta união excessiva. Mas cada caso é um caso. Não é possível em doutrina espírita, estabelecer uma única resposta que se enquadre para todos os casos, sob pena de falir na próxima situação que apresente um caractere diferente. Por isso, continuando com Emmanuel, verificamos o que Emmanuel nos diz sobre almas gêmeas. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? A pergunta 323 do livro O Consolador. Emmanuel responde: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Já começamos a ver que não somente utilizou a palavra gêmea como identidade, mas companheira divina. Companheira não é a fusão. Companheiro é aquele que anda junto, é que anda com. Aí diz ele, criadas umas para as outras. Umas para as outras. Esta criação, ele irá explicar, esta criação, a princípio, criar um para o outro, é ainda uma questão de identidade. Porque, diria ele, se quisesse ideia diferente, que são criadas como únicas e divididas para se reunirem na eternidade. Mas isso ele não disse. Ele disse que são criadas umas para as outras. Entendemos que na origem da criação é evidente que, por mais simples e ignorantes que os espíritos sejam criados, conforme o próprio Kardec nos diz, é evidente que cada um irá criar seus pendores e sua individualidade. Os espíritos puros, os mais elevados espíritos, conquanto assimilem um padrão de amor universal, inconcebível para nossa mente ainda restrita, é evidente que devem permanecer com suas individualidades. Não podem eles fundir-se num plano de pureza e perfeição que os situe todos iguais. São Francisco de Assis, um nobilíssimo e grandioso espírito. Santo Agostinho, um nobilíssimo e grandioso espírito. Mas são diferentes, têm as suas individualidades. Eis que essa individualidade ainda destaca cada um deles. E cada um deles que se destacam, evidentemente que devem possuir outros que lhes são ainda mais afins. Mas esse degrau é um degrau ainda inconcebível e ainda impenetrável para o nosso conhecimento. Continuando em Emmanuel, na pergunta 323, cuja resposta é em segundo parágrafo. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene, que não é a mesma coisa que fusão de metades. A união perene, é-lhes aspiração suprema e indefinível. Experimentaram a separação, milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que o sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. A atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo real para os seus corações, a da ventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte, perspectiva essa que a luz da nova revelação espírita veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Aí vemos na pergunta 325 a questão seguinte, no livro Consolador de Emmanuel. A atração das almas gêmeas, vejamos a pergunta. A ideia da pergunta, a ideia que se tem no livro Consolador, não é, em momento algum, de metades incompletas. Vejamos, não se utilizou a palavra metade até agora, e não vai se utilizar tampouco. Mas vejamos, a atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? Emmanuel responde, o universo é o plano infinito, universo, não é Terra. O universo é o plano infinito que o pensamento divino
povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Essa frase vale um vídeo inteiro. O universo é o plano infinito. Vejam a forma como Emmanuel cataloga a explicação, a forma como ele enquadra a dimensão da explicação. O universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para a outra. No Instituto dos Trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo, a ligação das almas gêmeas, ligação, não é fusão em uma, é ligação das almas gêmeas, repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, vemos que ele usa a palavra unidas em experiências do mundo. Ele entende unidas como união em tarefa, não é união em fusão, como se fossem metades incompletas. Portanto, perfeitamente concorde com a noção de Kardec. Vejamos. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão do amor divino, finalidades profundas de todas as cogitações do ser, no dédalo do destino. Quando fala em união, harmonia suprema, integrem no plano espiritual, onde se reúnem, utiliza vários verbos, reunião, integração e união. Quer ele demonstrar que a similaridade de pendores reúne as almas, mas quando ele fala em união, já deixa claro que o seu conceito de união, utilizado na mesma frase que integração e reunião, já demonstra ele que seu conceito parte da união harmônica, que diz ele, separadas ou unidas nas experiências do mundo. Sua noção de união é de união na experiência vivenciada na Terra, em plano espiritual ou em encarnações ainda mais elevadas. Mas ele encerra a noção clara de uma união para trabalho mútuo, para reunião de aspirações e de trocas, não na união de metades. E diz ele, para finalizar a explicação, na questão 326, onde ele explica de maneira inequívoca toda essa questão. A união das almas gêmeas pode constituir, restrição ao amor universal? A pergunta queria tirar a dúvida se a união maior entre estes espíritos poderia constituir uma restrição para que esses espíritos amassem a humanidade. Emmanuel diz, o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição ao amor universal, não é? Porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. A última frase, atenção, o amor das almas gêmeas, em suma, diz Emmanuel, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Se entendermos com boa vontade na explicação que Emmanuel dá do amor das almas gêmeas pela humanidade inteira, se entendemos uma noção clara, toda a explicação se torna um conceito maravilhoso para os nossos olhos. Se entendemos que a atração que estas almas, que estes espíritos sentem pela sua similaridade de pendores, se esta atração os vai reunindo, os vai procurando reunir, e assim eles se perseguem, assim eles caminham, e conforme eles pecam, muitas vezes são separados em encarnações posteriores, se essa atração caminha adiante, chega-se num ponto cujo amor atinge as culminâncias de tal suprema pureza, que este amor que os une
torne-se também o amor deles pela humanidade inteira. O amor das almas gêmeas, diz Emmanuel, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. O que significa que a noção clara que quer Emmanuel trazer sobre o conceito de almas gêmeas não é de maneira alguma de metades cuja incompletude vá torná-las reunidas em esfera superior, como se elas fossem, a bem dizer, metades incompletas. Quer Emmanuel concretizar a noção muito clara aqui de que estes pendores, esta similaridade, representa uma forma de impulsionar o desenvolvimento desses espíritos para um caminho evolutivo, para que eles possam construir as suas encarnações buscando essa troca, buscando essa reunião. E é nesse momento que a noção de almas gêmeas se afigura mais clara em nossa mente, se afigura mais completa, porque entendemos que a completude das almas gêmeas é uma completude que, num determinado nível e num determinado degrau evolutivo bem mais elevado, não representará mais uma união mesquinha, não representará mais uma união parcial. Temos que compreender que, numa noção de evolução espiritual, numa noção de pureza espiritual que ainda nos é inacessível, esta união torna-se ampla demais para conter-se num espírito voltado para o outro. Eis que a identidade entre eles, que devem permanecer com suas individualidades, não nos é concebível que a pureza do espírito atinja um nível tamanho que sua individualidade se dissolva numa pressuposta pureza. Devem conservar eles, ainda que num nível incompreensível para nós, as suas individualidades. Portanto, devem conservar eles caracteres adquiridos ao longo de evoluções e evoluções em planetas ainda mais elevados que o nosso. Mas é evidente que se conservam caracteres que os individualizam. Estes espíritos puros, sejam quais forem, em que graus forem, se conservam eles seu livre-arbítrio, e claro, evidente que conservam, ainda que sua pureza seja suprema, se conservam eles seus caracteres, é evidente que até chegar a um grau de pureza, foram eles se identificando com outro, cujos caracteres guardavam alguma similaridade, maior, por certo, do que os outros. Mas num determinado grau de culminância evolutiva, como diz Emmanuel, atingida a culminância evolutiva, o amor das almas gêmeas será o amor do Espírito pela humanidade inteira, porque já ele fará o progresso que um gesto pode simbolizá-lo. O Espírito e o Espírito, que caminham com caracteres similares, caminham numa união, caminham para que unidos possam irradiar esse amor para a humanidade inteira. O amor passa a não mais se circunscrever de um para o outro, mas atravessando o outro para a humanidade inteira. É evidentemente um comentário ambicioso em se tratando de esferas muito mais elevadas do que a nossa, sobre as quais ainda nos é inacessível o raciocínio. Mas temos que ter em mente que, uma vez que o espírito permaneça com sua individualidade, com seu caráter próprio, seu caráter, sua individualidade, ainda que elevado, ainda que puro, vai ele construir uma vontade, um desejo, à medida em que encarne e reencarne, de comungar de seus pensamentos, não de fundir-se como uma unidade, como se os espíritos fossem completos. Kardec dissolve a ideia de metades que precisam completar-se em uma, e Emmanuel em nenhum momento fala na palavra metades, em nenhum momento deixa ele transparecer que as almas gêmeas sejam almas incompletas. Não fala ele em incompletude, em metade. Fala Emmanuel sim em almas gêmeas cuja simpatia, cuja identidade de pendores cause a atração. Mas é evidente que essa atração existe. A alma gêmea, no sentido da atração, nós podemos verificar numa análise básica, numa análise
partindo da materialidade da Terra, partindo da nossa encarnação, quando estamos encarnados e percebemos numa pessoa, num relacionamento afetivo, quando percebemos uma identidade de caracteres, quando percebemos uma similaridade de gostos, nosso coração desperta, percebemos a identidade, percebemos a troca, percebemos a afinidade. Esta afinidade nos é um bálsamo, uma tranquilidade, uma alegria em nossa trajetória evolutiva no plano material. E muitas vezes essa identidade, essa proximidade, cria matrimônios felizes, cria uniões que se perpetuam por toda a encarnação. E vemos que esta similaridade é uma maneira do plano espiritual, da criação divina, do plano divino de Deus, nos indicar as belezas, a maravilha, a delícia que é comungar de ideias, de sentimentos, de impressões, comungar de afinidades com aquele espírito que nos é afim, que nos é simpático, que nos é imantado, que nos tem proximidade. Na Terra já vimos essa beleza, na Terra já sentimos essa alegria daquele espírito que nos fala ao coração encarnado, e nós falamos ao coração. Essa alegria já nos demonstra o plano espiritual aqui na Terra, que isto, em degrau mais elevado, será mais intenso, em planos mais elevados, em planos que ainda mantenham uma evolução cada vez crescente. E os espíritos de Kardec nos falam que o amor nestes planos elevados é uma coisa cada vez mais desenvolvida, cada vez mais maravilhosa. Assim como o amor cresce em planos mais elevados, tanto em encarnações que aqui vão se seguindo, como também em planos mais elevados. Se o amor cresce, se o amor aumenta de intensidade, mas e se mantemos, como de fato mantemos a nossa individualidade, nos diz a espiritualidade, você que na Terra verifica a beleza do encontro entre pessoas cuja afinidade às vezes é tão grande que constituem famílias, cuja afinidade muitas vezes é de tal monta que constitui a sua felicidade suprema na Terra, nos mostra que esta felicidade, por certo em planos mais elevados, cuja felicidade é amor e cujo bem predomine, é evidente que mantendo a individualidade, eis que os espíritos puros não se fundem numa igualdade indissociável, mantém as suas individualidades, eis que o próprio Cristo, quando encarnou não como uma massa amorfa, mas como uma individualidade cuja personalidade era detectável. Não perdeu-se ele numa estrutura crística, pseudo... Não perdeu-se ele. Ele manteve a sua individualidade, o que mostra que a pureza não dissolve a individualidade. Portanto, em planos mais elevados, quando o amor ainda vai crescendo, vai aumentando, e a felicidade e o bem vai se tornando predominante, estes espíritos vão se aproximando, e a busca de um pelo outro, cuja similaridade encontra laços de simpatia, de afeição, de congruência, os vai aproximando. É evidente que essa proximidade existe, é evidente que, por mais que a nossa individualidade seja plena de detalhes e detalhes e detalhes e detalhes cada vez mais minuciosos à medida que o espírito evolui e adquire mais experiências, é evidente que deve haver algum outro espírito cujas similaridades encontrem ressonância. Mas vejam, a perfeição da criação divina nos mostra que não se tratam de espíritos iguais. As almas gêmeas não são iguais. Os pendores, as similaridades não são iguais. São cuja simpatia encontra ressonância. A ressonância é o eco. O eco não é igual. Quando grito numa caverna, a voz que volta é a minha, mas não é igual. Ela tem outra sonoridade, ela tem outro estilo. Não é a minha voz igual à minha voz. A voz que partiu daqui não é a voz que volta da caverna. O eco não é igual ao som de onde ele parte. Da mesma maneira, a alma gêmea não é igual a outra. Ela é afim, ela tem afinidade, ela tem ressonância, simpatia, identidade de objetivos, de sensibilidades e de pendores. E é esse um dos pontos
que impulsiona o desenvolvimento do ser humano, porque quer ele, a todo custo na encarnação, buscar aquela alma que lhe seja afim, que lhe seja similar, que lhe comungue das impressões e das sensibilidades. Alma com a qual um olhar simbolize para outra um discurso, onde ela já saiba o que o outro sente. Essa similaridade que procuramos na Terra, com tantas imperfeições que temos aqui na Terra, por certo, por ser uma aventura quando a encontramos de uma forma ou de outra, dentro das precariedades da encarnação terrena, essa similaridade que nos representa a aventura é, por certo, maior em planos mais elevados. Portanto, esse objetivo que em planos elevados vai se concretizando é o intuito que vai fazendo o espírito caminhar, buscando sempre a construção de seus trabalhos, a construção de sua missão evolutiva, amparado e auxiliado por alma que comunga de seus pensamentos e cuja similaridade faz com que chamemos de almas gêmeas, quebrando totalmente a noção errônea de metades, cuja incompletude exigisse fatalmente, como diz Kardec. Kardec fala fatalmente, essa expressão que não é utilizada por Emmanuel. As expressões são diferentes, porque as ideias são diferentes. Expressões diferentes, ideias diferentes. Semântica, gramática, português. Importante conhecer para interpretar esses conceitos, extraindo deles a noção que eles têm em seu âmago. E eis que compreendemos a noção que estes mestres nos trazem, que em encarnações posteriores, em evoluções que vamos galgando, certamente vamos buscando essa completude com estes espíritos que têm similaridade conosco, cuja completude não pode dissolver a nossa individualidade. Essa completude não dissolve a nossa individualidade. É um prazer de comungar de pensamentos e sentimentos, cujo prazer é indefinível ao atingir-se a pureza. Porém, na pureza, como deixa-se claro pelos textos de Kardec e de Emmanuel, concordantes, perfeitamente concordantes, a despeito de alguns que não assim os consideram, mas nos mostra claramente que na culminância evolutiva e na pureza, aquelas almas que caminharam buscando-se em meio à multidão das encarnações, chegam num ponto de mantarem-se pelo amor e de mirarem para si, mas o seu olhar de amor já ultrapassa as suas individualidades, se debruçam e derramam sobre a humanidade inteira. Ou seja, chega-se num ponto em que o amor já irradia não somente de um para o outro, mas para a humanidade inteira. Mas é evidente que se eles permanecem em suas individualidades, permanecem comungando, por certo, de caracteres que são especiais entre eles, comuns entre eles. Vejamos que a pureza difere da especialidade. Ainda que entre agora num ponto bem filosófico, os espíritos puros, se possuem pureza, se não têm eles mais o que desenvolver, esta pureza, por certo, não exclui suas individualidades. E se tem individualidades, tem diferenças de pendores, tem diferenças de caracteres. Se todos foram compositores, não compuseram as mesmas músicas. Se todos foram pintores, não pintaram os mesmos quadros. Se todos foram cientistas, não criaram as mesmas obras. Se todos foram médicos, não curaram os mesmos doentes. Se todos foram engenheiros, não construíram os mesmos prédios. Ou seja, a diferença de caracteres cria, por certo, diferenças entre as formas de se ver, conquanto o amor seja universal e irradie para todos. Mas é evidente que existe, por certo, aquela alma que construiu o degrau evolutivo com aquela outra. Existem espíritos que se socorrem, e nessa questão, muito provavelmente, inclui-se também, em parte, não necessariamente, a questão do anjo da guarda, que é um outro capítulo e um outro vídeo. Mas é, por certo, muitas vezes, aquele espírito cuja alma gêmea, conforme diz, ele desencarna antes e permanece, muitas vezes, com o outro auxiliando-o, se o seu degrau evolutivo, evidentemente, permite isso. Mas é uma outra hipótese também curiosa.
temos que encontrar na interpretação dos textos uma noção que possa incluir na beleza da criação divina a maravilha dos ensinos que nos trouxeram tantos nobres espíritos, como a explicação e as explicações que nos deu Kardec sobre os ensinos desses espíritos, como os missionários que trouxeram posteriormente conceitos que, por certo, não poderiam ser iguais. Os espíritos que repetissem exatamente o que Kardec disse seriam redundantes, cuja redundância seria desnecessária. Eis que os conceitos foram ampliados e, de certa maneira, enriquecidos. Não que Kardec não tivesse trazido conceitos ricos, mas são conceitos cuja predominância do conhecimento mais ampliado no século XX, científico, sociológico e etc., nos trouxe outra visão ampliada, mas que não contradiz, por certo, os ensinos de Kardec e dos grandes espíritos. Portanto, para a doutrina espírita, a noção que existe de almas gêmeas são aquelas cuja missão evolutiva vai caminhando juntas e vão se buscando nas afinidades de pendores de sentimentos, de caracteres, de conhecimentos e de sentimentos e sensibilidades. Não é, de maneira alguma, a noção de metades cuja incompletude em seu surgimento exija fatalmente uma reunião e uma fusão, como se estas metades fossem se fundir perdendo as suas individualidades, ou como se na evolução determinadas características tal espírito não possuísse, como se ele evoluísse sem possuir pendores artísticos e o outro evoluísse sem possuir pendores científicos, então fossem se completar. Um dia este espírito possuindo os pendores científicos e este outros artísticos para se reunirem. Isto não existe. O espírito, cada espírito, possui em si mesmo a completude dos pendores que vai desenvolvendo à medida em que evolui, mas não é ele incompleto em si mesmo. É evidente que em alguns momentos ele vai construindo a sua evolução num campo e noutro campo deixa estacionário para posteriormente evoluir. A evolução não é em todos os campos ao mesmo tempo. Alguns espíritos evoluem na inteligência muito e na moralidade demoram um pouco mais e vice-versa. Mas entendemos que a completude o espírito possui em sua individualidade. Desse modo, Kardec dissolveu a ideia ao pé da letra de metades, como se o vulgo, a palavra popular de não sou nada sem você, me sinto incompleto sem você, fosse levado ao pé da letra, como se o espírito não tivesse aqueles pendores e fosse desenvolvê-los no outro espírito que irá completar-se um dia. Esta ideia não existe, e isto foi o que Kardec quis dissolver. Portanto, a doutrina espírita, que no século XXI caminha cada vez mais para uma interpretação concetânea, evoluída, para uma inteligência centrada, para uma interpretação harmônica, para uma interpretação que conjugue na doutrina do amor supremo, do amor cósmico, que é a verdadeira noção que o Espiritismo quer trazer para nós, a noção do amor que consiga englobar todo esse pensamento e que possa entender a alma gêmea no sentido do gêmeo que ela quer trazer. Nós vemos aqui os gêmeos que nascem unidos de forma física. Não é esse conceito das almas gêmeas, e sim o conceito dos gêmeos que nascem com pendores semelhantes, mas separados. Vemos essa confusão no plano físico, através das aberrações que nascem unidas, cuja causa, por certo, é espiritual, cuja falência destes espíritos em suas ligações anteriores causaram essa anomalia, por certo, e por outras razões. Cada caso, como digo, é um caso, mas vemos que os gêmeos já se mostram no plano da encarnação destas duas maneiras. Nos gêmeos que nascem normais, porém com muitas afinidades, e naqueles que nascem fisicamente unidos, muitas vezes com um tronco em comum, que é uma teratologia, que é uma anomalia física. Se vemos essa diferença, Kardec quis nos dizer que no plano espiritual não há
essa fatalidade de se unirem desta forma, como metades incompletas. O que há é, por certo, a similaridade em patamar de afinidade, de construção juntos. E essa noção de almas gêmeas, ela embala o coração nosso o tempo todo. Nós desejamos isso. E, por certo, é um desejo bom. E, por certo, é um desejo que, em encarnações mais evoluídas, vai se nutrindo de caracteres mais evoluídos, vai se nutrindo de detalhes, de belezas, de sutilezas mais profundas, e que nos encantam mais ao sentimento, e que nos conduzem mais a um êxtase de alegria, de, em plano elevado, onde o amor predomina, encontrarmos aquele espírito com o qual muitas vezes vamos até mesmo constituir matrimônio, mas encontramos aquele cuja similaridade e cuja identidade nos traz uma felicidade que é a demonstração do plano espiritual, do caminho de felicidade que vamos galgando para a evolução infinita, nos dizendo: veja a maravilha que vou te mostrando aos poucos, veja aquilo que pode ser reservado cada vez mais para você, veja que aquela felicidade do encontro com aquela alma, com aquela pessoa que tem tanta similaridade conosco, aquela união, vejam que essa alegria é cada vez mais ampliada, mas ela não prejudica o amor daquele espírito que atinge a pureza pela humanidade, como diz Emmanuel, para completar: o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Cria, então, Emmanuel, uma similaridade entre aquele amor que iria se unir até o ponto em que ele transcende a individualidade do outro similar para abranger a humanidade inteira. E louvamos então e agradecemos a Deus por estes ensinamentos e por esta luz que é, por certo, o guia e é o nosso desejo e a nossa bússola evolutiva, aquela vontade que temos de sempre galgar, para sempre encontrar aquela pessoa que vai caminhar e vai nos auxiliar e vai caminhar conosco. Essa noção de grande beleza e, de certa forma, de grande poesia é um indicativo para nós de que a coerência, a lógica, mas a lógica e a coerência da beleza, porque a partir de um determinado ponto de evolução espiritual, a beleza permeia, o amor permeia, a evolução, a alegria, a troca de afinidades, de pendores, o encontro, o abraço fraterno, permeia, tornam-se cada vez mais regra e cada vez menos exceção. Vai se invertendo o polo terrestre. Já o que nós vemos aqui, que o amor constitui quase que uma exceção diante de tantos problemas que vemos agora na Terra, pouco a pouco, este patamar vai se invertendo, na medida em que vai evoluindo tanto o planeta, século após século, como o próprio ser humano, o próprio princípio inteligente do ser humano, cuja evolução vai se materializando cada vez mais em planos mais evoluídos. Não temos uma noção muito elucidada e muito completa sobre os planos mais e mais elevados, e Emmanuel, inclusive, nos diz isso muito claro aqui. Fala ele que a ligação das almas gêmeas repousa, para o nosso conhecimento relativo, os desígnios divinos, insondáveis na sagrada origem. E fala ele também que determinada atração é, por certo, em determinado nível, incoercível para nós. Nós não temos sentidos. Audição, visão, tato, olfato, paladar e o sentido extrasensorial são muito pobres se quisermos utilizarmos deles para expressar por analogias as venturas de planos mais elevados. Não temos o sentido para expressar, mas podemos desconfiar que, por certo, em planos mais elevados a felicidade se mede com uma medida diferente. O prumo da felicidade é medido diferente. Não temos analogia, não temos instrumentos, não temos sentidos para isso, mas temos o pressentimento lá no fundo de nossa individualidade de que vale a pena
construir uma encarnação melhor e construir uma busca pela alma gêmea, nutrida em amor, em afinidade, para que possamos cada vez mais galgar uma felicidade que vá se materializando a ponto de não podermos mais definir a felicidade com as palavras da terra. O que, a bem da verdade, não está muito longe. A verdadeira felicidade acima de um degrau mais puro, ela é indefinível, inclusive para planos acima do nosso. Os degraus são sucessivos. Nós não podemos expressar o degrau acima, mas o degrau acima também não consegue expressar o outro, porque os planos são, por certo, muito numerosos, nós não sabemos sequer quantos são, mas por certo a evolução é de tal monta que não conseguimos nem sequer fazer uma ideia, mas desconfiamos. E é por isso que grandes espíritas são mineiros, porque o mineiro ele é desconfiado e desconfia que disso tudo deve ter algo muito, muito, muito maior. Verdade seja dita. Desejo a todos paz, profunda paz, fiquem na paz de Deus, que Deus os ilumine a todos. E muito obrigado pela atenção a este vídeo. Forte abraço. Muito obrigado.